Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos discutir um assunto que tem sido cada vez mais presente na mídia: a possibilidade de um súbito ataque de asteroides. É uma preocupação válida, já que asteroides podem causar danos significativos à Terra se entrassem em contato com ela. Mas será que estamos realmente vulneráveis a esse tipo de ameaça? Vamos explorar os riscos e as medidas de prevenção que temos hoje para garantir a segurança da Terra. As extinções em massa são eventos raros, mas devastadores que ocorreram na história da Terra, durante os quais grande parte da vida foi dizimada. Algumas das extinções mais conhecidas incluem a extinção do período Permiano, que ocorreu há cerca de 252 milhões de anos, e a extinção do Cretáceo Terciário, que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos. Ambas as extinções foram causadas por eventos catastróficos, como erupções vulcânicas em massa e impactos de asteroides, e resultaram na morte de cerca de 90% das espécies existentes na Terra, incluindo os dinossauros. Esses eventos ocorreram em tempos pré-históricos, antes da existência dos humanos. Embora os cientistas tenham identificado algumas das causas prováveis das extinções em massa, ainda há muita incerteza e debate sobre os detalhes exatos dos eventos. A extinção do Permiano, por exemplo, é geralmente atribuída a uma combinação de causas, incluindo erupções vulcânicas em massa que liberaram grandes quantidades de dióxido de carbono e outros gases para a atmosfera, causando um aquecimento global e mudanças no clima. No entanto, outras hipóteses também foram propostas, como a de um impacto de asteroide. A extinção Cretáceo-Terciário, por outro lado, é geralmente atribuída a um impacto de asteroide. Mas outras hipóteses também foram propostas, incluindo erupções vulcânicas em massa e mudanças climáticas. É importante destacar que ainda existem muitos desafios científicos para entender completamente as causas das extinções em massa, e a ciência está em constante evolução. Isso é o que dizem os cientistas. A teoria científica atual do impacto do asteroide como causa da extinção do Cretáceo Terciário é baseada em evidências geológicas e geoquímicas, como a existência da cratera de impacto de Chicxulub e a presença de elementos como o írido. É um elemento químico metálico pertencente à classe dos metais de transição, tri ou tetravalente, de cor branco-argêntea, frágil e muito duro, que se localiza no grupo 9 e período 6 da tabela periódica, em concentrações altas na crosta terrestre. A hipótese de reações químicas desencadeadas pelo impacto do asteroide, como a liberação de enxofre líquido e o aumento do oxigênio combustível na atmosfera, também foi proposta como uma possível explicação para o impacto ambiental da extinção. No entanto, essa hipótese ainda está sendo estudada e ainda não foi confirmada de forma conclusiva. É importante destacar que a ciência é um processo contínuo de descoberta e que novos desenvolvimentos e evidências podem sempre ser adicionadas para aprimorar o entendimento de um evento. E temos um exemplo recente. O de Tunguska ocorreu em 30 de junho de 1908, perto do rio Podkamennaya Tunguska, na Sibéria Oriental, Rússia. Foi um evento de impacto de asteroide ou cometário que liberou uma grande quantidade de energia no ar, causando uma explosão equivalente a cerca de 15 a 30 megatons de TNT. A explosão foi tão poderosa que derrubou cerca de 80 milhões de árvores num raio de cerca de 2.000 quilômetros quadrados. Apesar de não ter causado mortes humanas, o evento foi o maior impacto de asteroide registrado na história recente. Ainda hoje há muitas incertezas sobre esse evento, como a natureza exata do objeto impactado, se era um cometa ou um asteroide e a sua composição. E essas incertezas dão margem a outras teorias, como o criacionismo, que é a crença de que Deus criou o universo.
os seres vivos e a vida, tal como estão descritos na Bíblia. E o design inteligente é a teoria de que a vida, o universo foram projetados por uma inteligência superior, mas não necessariamente por Deus. Ambos os conceitos são controversos segundo os cientistas evolucionistas e não são aceitos pelos cientistas que acreditam na evolução como uma explicação válida para a origem da vida e do universo. A teoria científica mais aceita por estes são a de Darwin. E existe sim um grupo de peso seleto de cientistas renomados que questiona a teoria darwiniana. É muito fácil encontrar, inclusive no Google, mas este assunto dá margem para um outro vídeo. E continuando com o nosso assunto de hoje, a estimativa é que o asteroide ou cometário que causou o evento de Tunguska tinha cerca de 60 metros de diâmetro, enquanto que é acreditado ter causado a extinção do Cretáceo-Terciário tinha cerca de 15 quilômetros de diâmetro. A diferença é grande. Embora o tamanho do asteroide de Tunguska seja significativamente menor do que o do evento Cretáceo-Terciário, ainda foi capaz de causar danos significativos devido à sua alta velocidade e à quantidade de energia liberada na explosão. Isso mostra que mesmo asteroides de tamanho relativamente pequeno podem ser perigosos, e é importante continuar monitorando e estudando esses objetos celestes para entender melhor os riscos potenciais. E o último meteoro na Terra também foi registrado na Rússia, em Chelyabinsk, em 15 de fevereiro de 2013. Um meteoro chocou-se com a atmosfera terrestre sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia. O meteoro entrou na atmosfera a uma velocidade de cerca de 19 km por segundo e liberou uma grande quantidade de energia na forma de uma explosão aérea, causando danos significativos na cidade e ferindo mais de 1.500 pessoas. O meteoro de Chelyabinsk foi estimado ter tido cerca de 17 metros de diâmetro aproximadamente, 7.000 toneladas de massa. Ele foi o evento de impacto de meteoro mais intensamente documentado e o primeiro desse tipo desde o evento de Tunguska. Ele foi um lembrete importante para os riscos potenciais de impacto de meteoros e a importância do monitoramento e preparação para eventos futuros. A humanidade tem estado cada vez mais atenta aos riscos potenciais de impactos de asteroides e tem trabalhado para se preparar para um possível evento. Há vários esforços globais em andamento para detectar e rastrear asteroides perigosos, incluindo programas de observação como o Programa Vigilância de Asteroides da NASA, ou o DART, e o Programa de Vigilância de Asteroides da União Europeia. Além disso, está sendo desenvolvido um plano de ação para mitigar os riscos de impacto, incluindo a possibilidade de usar técnicas como desviar ou destruir asteroides antes que eles possam colidir com a Terra. No entanto, o risco de impacto de asteroides é uma ameaça complexa e não há garantia de que possamos evitar completamente um impacto futuro. A preparação e a cooperação internacional são fundamentais para garantir que a humanidade esteja preparada para lidar com essa ameaça potencial. E o que você achou do assunto do nosso vídeo de hoje? Foi relevante e esclarecedor? Vocês não acham? Dê o seu like e compartilhe com seus amigos e convidamos você a se inscrever em nosso canal e apertando o sininho para saber mais novidades dos próximos vídeos. E não esqueça de fazer o seu comentário. Um forte abraço deste amigo que vos fala, Dalton Júnior, e até a próxima!